Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula da semana. Que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia, isso mesmo, e que venha te abençoar com muita sabedoria, discernimento para compreender esta unidade nova que nós vamos estar iniciando, o capítulo 6. Muito bem, nova por ser uma outra unidade, mas o conteúdo já é teu amigo, já é teu conhecido, isso mesmo, porque nós vamos estar falando sobre ângulos. E isso, você lembra o conceito de ângulo? Ângulo é o encontro de duas semi-retas, a abertura de um dedo, aqui dos dois dedos, formamos um ângulo, né? Olha aí, dependendo do estilo de foto, como as pessoas gostam de tirar, está trabalhando o ângulo, né, nas suas mãos. E também nós vamos estar vendo aí medidas de ângulo e o transferidor, isso mesmo. Você sabe que tem mais de um tipo de transferidor? Sem ser o acrílico, aquele escolar, que você já está acostumado a estudar nele, né, fazer seus desenhos, seus ângulos? Pois é, existe mais de um. Vamos lá para a nossa aula de hoje, então? Vem comigo! Então vamos lá, nosso livro didático com a professora Leila Gomes. Ângulos e triângulos, né? O capítulo 6 fala sobre isso, ângulos e triângulos. Mas nós vamos por parte, vamos estar falando aí sobre ângulos, tá bom? Aí na página 44, onde inicia, vocês têm uma introdução sobre aí algumas imagens com skates, né? Eu espero que vocês possam estar explorando o livro de vocês, usando o QR Code aí em cima, aí onde tem a localização aí para você usar. É muito importante você verificar os vídeos, os joguinhos que tem do assunto, você fica interagindo, é bem melhor, tá? Você conhecer o que tem no seu material, tá, meus amores? Então, vamos lá. Se você tiver como, verifique isso, que você vai verificar sobre a situação aí do skate, que ele fala sobre o skate, né? O transferidor, que nós vamos ver mais lá na frente também. Aí nós temos a medidas de ângulos, né? A medidas de ângulo ele diz que os ângulos podem estar relacionados aos movimentos que fazemos com nosso próprio corpo. Alguns exemplos são a forma de nos posicionarmos em atividades cotidianas, como levantar uma caixa, utilizar o computador, estudar, praticar esportes, carregar uma mochila, escrever mensagens ao celular, não é verdade? Entre outras coisas, aí na página 45. Então, nós utilizamos, aí tem vários exemplos, né, da nossa forma de posicionarmos com as nossas atividades, que nós formamos ângulos, né? Muitas das vezes o ângulo correto e outros incorreto devido à nossa posição, tá? Então, vamos verificar, olha, você tem aí no livro de vocês, né, que ele diz, observe na imagem a seguir a postura ideal que deve manter em uma mesa de estudo ou de trabalho para não desenvolvermos problemas de postura ou dores na região da coluna. Aí ele coloca a direção, né, tudinho, de como devemos olhar, o ângulo da visão, né, o ângulo entre o braço e o antebraço, ficar bem apoiado na mesa. Observe aí a altura da mesa, o ângulo da inclinação dos pés, olha aqui como ele coloca aqui embaixo, né? A postura aqui dela sentada, tá? Então, essa aqui seria a posição correta, né? Seria a posição correta. Por que seria? Porque nem sempre a gente senta assim, né? Nesse período da pandemia, como é que você tem se comportado? Como é que você tem estudado? Será que você está agora, nesse momento aí, deitado aí na sua cama, né? Com o celular do seu lado, você está deitado de ladinho, né? Ou está deitado na rede, sei lá, em uma outra postura que está te incomodando, que vai te deixar insatisfeito para a aula, né? Então, a postura de como você também acompanha a tua aula online
conta muito, meu amor. Então, observe como é que você está se comportando mediante a câmera do seu celular, mediante aí a câmera, a tela do seu computador, da sua televisão, conforme você utiliza para assistir a sua videoaula. Tudo bem? Então, vamos lá. Estime e escreva de quanto deve ser aproximadamente o ângulo de visão do monitor. Eu deixei justamente ainda aí a imagem, né, em menor tamanho, para nós podermos ter a noção do que estamos tratando, a ideia da visão do monitor. Aproximadamente o ângulo, o que é que vocês acham? Estime, né? Escreva de quanto deve ser este ângulo. Ela está aí olhando. Vamos lá? Aproximadamente 20 graus, tá? Entre o braço e o antebraço. Quanto será o ângulo, né? Entre o braço e o antebraço. Vamos lá? Aproximadamente 100 graus, tá? Aproximadamente 100 graus. Olha a postura, né? Aproximadamente 100 graus. Que nós observarmos, ó, que o 90 graus é reto, então está passando. De inclinação dos pés. Vamos lá. Aproximadamente 20 graus. Olha aí, observe que é a mesma abertura que nós temos aqui da visão. Entre a coluna e o quadril. Entre a coluna e o quadril. Olha só. Ângulo de 90 graus, ó, porque é um ângulo reto. Tudo bem? Então, nós temos aí a estimativa aproximadamente dos ângulos da postura desta jovem, né? Desta pessoa aí que está no monitor. Então, vamos lá? Prosseguindo. Note que os ângulos de visão e de inclinação dos pés têm a mesma medida. Observou isso? Portanto, são denominados ângulos congruentes. Os ângulos congruentes são os ângulos que têm a mesma medidas, tá? Congruentes, medidas iguais. Lembre-se disso, não esqueça, tá? Congruência, medidas iguais. Então, que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos e qual é a sua unidade de medida? Qual instrumento? Você já está acostumado aí, né? O instrumento normalmente utilizado é o transferidor e a unidade de medida é o grau, né? É o que nós utilizamos com mais frequência para medir o grau, é o transferidor. Mas será que só tem o transferidor como medida? Para a gente verificar aí o grau? Meus queridos, eu quero dizer para você que tem mais outros tipos de instrumento, tá? Não tem só esse não. Fique na curiosidade, vá fazer uma pesquisa sobre os medidores de ângulos, os instrumentos que medem aí os ângulos, tá bom? E aí depois você faz aí o comentário. Quais foram os que você encontrou? Então, ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Por isso que eu no início da aula, lá na apresentação, eu falei aqui, ó. O ângulo é qualquer região do plano limitado por duas semirretas de mesma origem, né? A parte interna, essa minha abertura aqui, ó, forma-se aqui, ó, um ângulo, tudo bem? Um ângulo. Aí nós temos que a unidade de medida de ângulo é o grau, que corresponde a 1/360, né? Um transferidor inteiro tem 360 graus. Então, de uma volta completa, e cujo símbolo é grau, que é a bolinha, né? Então, nós temos aí ângulos que têm a mesma medida, são chamados de ângulos congruentes. Ah, professora, eu tenho duas figuras com duas aberturas, né? Ou com dois ângulos que medem 45 graus.
todos os dois ângulos. Então, você já sabe que eles são ângulos congruentes. Por que mesmo que eles são ângulos congruentes? Porque eles têm a mesma medida. Tudo bem? Então, vamos lá. Saiba mais, isso mesmo, no Saiba Mais, aí no teu livro, na página 46, ele diz que atualmente com o uso, cada vez mais constante dos smartphones, muitos aplicativos estão sendo criados para as mais diversas atividades. Nós sabemos disso, que a tecnologia, cada dia que se passa, ela está se renovando, Inclusive para medir ângulos. Alguns deles são disponibilizados de forma gratuita. Veja que em um desses aplicativos basta ajustar o vértice do ângulo que se deseja medir com o centro do transferidor. Aí ele está mostrando o transferidor. Mas quando nós vamos para um smartphone, um celular mais simples, não precisa ir tão sofisticado. Quando você tem uma foto, uma imagem que você quer recortá-la, quase que não sai agora, você quer recortá-la, aparece lá o tamanho, o quadrinho que você quer diminuir ou ampliar aquela foto, dependendo do que você irá fazer. Então, ali, quando você já faz aquela ampliação ou redução, você está trabalhando os ângulos. Só não tem observado. Por isso que em alguns celulares já vem indicando, Outros não. Outros só o tamanho só para você aumentar e diminuir. Mas quando você faz isso, você está trabalhando ângulos nessa figura, tá bom? Então, vamos lá. E aí, nós temos o uso do transferidor. Aqui no início, que a professora estava falando, tenta utilizar aí a câmera do teu celular em cima disso aqui, O QR Code aí também, que você vai se surpreender com o que você vai aprender com esse vídeo que tem aqui, que fala sobre o transferidor. Esse vídeo tem em torno de uns 4 minutos e alguns segundos, tá? A professora já olhou e ele está muito bom, como todos os outros, Que infelizmente alguns alunos não estão explorando o seu material didático, Então, vamos lá. O uso do transferidor. Para medir, os ângulos, normalmente usamos um transferidor de 360 graus ou de 180 graus, como estes, que você está vendo aí no livro de vocês. Nos modelos apresentados, ambos têm duas escalas, uma interna e outra externa, para facilitar a visualização e determinação das medidas. Aí, neste vídeo, ele explica justamente isso, por onde você deve se basear. Tem alunos que têm, às vezes, a dificuldade. Professora, qual é o número? É o de dentro ou de fora? Ou seja, o interno ou externo? Dependendo do que você vai estar utilizando a abertura do ângulo. Se você vai usar um ângulo de 80 graus, e se o 80 está dentro, você não vai pegar a medida do de fora que vai passar. Então, você vai analisar o grau que você está trabalhando. Então, nós temos aqui alguns modelos de outros tipos, de medidor aí. Transferidor digital, que é o goniômetro. Você já ouviu falar nele? Você já conhecia esse transferidor digital? Além desse transferidor digital, tem outros tipos de transferidores. E tem esse mesmo modelo como digital, tem um acrílico também, que você pode movimentar, porém você vai ter que, você mesmo vai estimar aí os ângulos, você vai encontrar. Nesse digital não, conforme você vai abrindo, vai manuseando, ele vai dizendo o grau. Que legal, Por isso que eu disse, faça uma pesquisa que você vai descobrir muitos outros materiais ou muitos outros transferidores, ferramentas que medem o grau diferentes, tá? Não tem só esse não, viu? Tem muito mais. E aí nós temos o que vocês já conhecem, o tradicional, o transferidor acrílico de 180 graus e o de 360, isso mesmo. E esse outro, professora, também que é de 180, esse aqui é o de madeira.
Não sei se você já viu um transferidor desse aqui de madeira. Ele é de madeira, ele é usado muito nas salas de aula, né? Porque ele tem em torno de 50 centímetros, ou 80 centímetros aproximadamente, tá? E aí vai depender do tamanho, tem vários tamanhos dele, feitos de madeira. E aí ele é trabalhado na sala de aula para uma visualização melhor, tá? Tem o de madeira também. Então, vamos lá. Feito isso, você tem aí na página 46, ele diz: observe a posição do transferidor colocado sobre o ângulo. Note que o centro coincide com o vértice do ângulo e um dos lados coincide com a linha de fé do transferidor. Com base nisso, complete a frase. Ah, professora, e essa linha de fé? Lá no vídeo aqui, olha, justamente ele vai estar explicando a linha de fé, olha, a linha que nós temos aqui, ó, embaixo, né, que mede aí onde inicia o zero. É muito interessante, eu te convido você olhar este vídeo. Então, ele diz que esse ângulo mede o que? Se você for analisar aí no teu livro, olha aí, dá uma olhadinha nele, eu espero, eu tenho paciência. Vou esperar. Vamos que vamos, meus amores, vamos acordar. Olha a tua postura, temos que ter disposição, isso mesmo, e dedicação. Nada vem por acaso, é com esforço mesmo. Então, já analisou no teu livro? Então, dá mesmo realmente 57 graus, tá? Sua medida é menor do que a de um ângulo reto, portanto, é um ângulo agudo. Tudo bem? Porque é menor de 90 graus. Ok? Podemos passar? Posso passar? Posso, sim. Então, vamos lá. Bissetriz. Observe os ângulos CF e JXK. Trace uma semirreta que divida cada um deles em dois outros ângulos congruentes. Você já aprendeu que ângulos congruentes têm a mesma medida. Então, se eu vou dividir estes ângulos ao meio, vão ficar com medidas iguais. Então, descreva como você fez, né? Bem, aí é no caderno que você iria, então, estar trabalhando sobre isso. Ele diz, aí é bissetriz, você pode perguntar, professora, mas o que é a bissetriz? A bissetriz é um ângulo, né, que é a semirreta que tem origem no vértice e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz é isso aqui, ó, tá? Se eu tivesse formado aqui um ângulo, vou usar esse exemplo bem aqui, ó. Acompanha aí, ó. Aqui, ó, eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Aí eu venho e resolvo dividir esse ângulo ao meio. Vou dividir por 2. 90 dividido por 2 dá quanto? Vai dar 45 graus. Então, eu dividindo aqui ao meio, né? Dividindo ao meio, eu vou ter 45 graus. Eu vou obter dois ângulos com as mesmas medidas. Eu vou ter ângulos congruentes com 45 graus. Então, aqui o que passa, essa semirreta que passa aqui dividindo o meu ângulo reto, é o que eu chamo de bissetriz. É o que aconteceu aqui, ó, nesse daqui, ó, tá bom? No ângulo JXK, dividiu aqui, ó, é a bissetriz. Nesse outro ângulo, nós temos aí, ó, o ângulo ECF. Essa semirreta aqui, ó, está dividindo ele ao meio, deixando ele assim com ângulos congruentes, tá? Então, vamos lá. Então, acompanhe o processo de construção da bissetriz do ângulo de 38 graus, utilizando a régua e o compasso, e faça o mesmo em seu caderno. Construa um ângulo de 38 graus. Se você não tiver um transferidor, então acompanhe agora e depois providencie, tá? Nós vamos estar precisando nesse capítulo 6, transferidor, compasso, esse material que eu creio que você já deve ter em casa, tá bom?
e o compasso e faça o mesmo no seu caderno. Tá, construa um ângulo de 38 graus e depois trace o que se pede nos passos a seguir. Primeiro, com a ponta seca do compasso do vértice A e a abertura qualquer, trace um arco que intercepte, né, ambos os lados do ângulo em 2 pontos, por exemplo, nos pontos B e C, tá? Então, você com a ponta seca, que ele diz aquela ponta que não tem a grafite, né, o do lápis, aí você vai formar aqui uma abertura. E aí ele vem te ensinando aí o passo a passo, que já está no livro de vocês. Mais uma vez te convido a utilizar aqui, ó, o QR Code, aí a câmera do teu celular, depois, tá? Para verificar o que ele te ensina, tudo bem? Nós temos aí a atividade da página 47. Essa atividade, ela diz, uma atitude muito comum atualmente é visualizar ou digitar mensagens de texto no smartphone, né? O problema não está em usar o aparelho para isso, mas sim no uso excessivo. Observe nas ilustrações a inclinação da cabeça e o quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho. Tá bom? Você já viu, já deu para acompanhar aí no livro de vocês. Então, vamos lá analisar. Tem tudo a ver com o nosso momento de aula online, o momento que nós estamos passando. Não é só você, meu querido aluno do Instituto de Educação El Shaddai. É o Brasil, é o mundo inteiro que está passando por essa situação, né? Então, não esqueça disso. Não é apenas um aluno, só você que está passando por essa situação. Muitas pessoas estão adoecendo, né? Por estar usando o uso excessivo de celulares, muitos profissionais também. E alunos, estudantes, porque estão nesse momento trabalhando assim também. Então, por isso que eu peço, né, sua atenção quando você estiver aí estudando na nossa aula online, quando você estiver estudando, fazendo suas pesquisas de campo, seus trabalhinhos bimestrais, tá? Cuidado com a tua postura, isso mesmo. Então, nós temos aí, ó, com o transferidor, determine a medida dos ângulos indicados nessas ilustrações e registre na tabela. Então, nós temos aí 0 grau. O 0 grau está representando 5 quilos, né? Aí, depois, nós temos uma figura seguinte de 12 graus. Nós temos aí, você pode observar no livro de vocês, que tem uma abertura, né? Uma linha aqui, ó, uma semi-reta vermelha. Então, aqui tem uma e aqui tem outra. Você medindo, se você tiver um transferidor, você pode medir. E aí, nós vamos ter 15 graus. Então, observe já a inclinação da cabeça para o celular. Na postura correta, é como se estivesse aí com 5 quilos, né? 0 graus. Aí, 12 quilos, já tem o que? 15 graus. Próximo, 18 quilos, 30 graus. Já começou a assinalar aí, né? Já começou a piscar. Aí começa aquelas dores, né? No pescoço, na coluna. 18 quilos, 30 graus. 22 quilos, 45 graus. Eita, que aqui cada vez mais tá ficando mais grave, né? Ó, 45 graus e o peso vai aumentando aí na costa. 27 quilos, isso mesmo, olha, 60 graus. Viu só como não é brincadeira? A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente, não é só por causa da aula agora, não. É quem gosta muito de jogar, que esquece da postura, né? Quem gosta muito de ficar aí no celular, jogando, teclando, ou até mesmo aí no seu joguinho, né? Com seus aparelhos, seu controle remoto. Tenha muito cuidado com sua postura, tá bom? Porque senão você vai ficar com problema nela, na sua coluna. Então, vamos lá, prosseguindo. Aí nós temos a seguinte maneira, segunda questão. Registre a medida de cada um dos ângulos. Letra A, o ângulo AOB.
Olha, o ângulo AOB, você vai registrar a medida. Aqui eu já estou mostrando para você que o ângulo AOB, nós temos aqui ao meio a bissetriz. Se dividindo ao meio aqui eu tenho 36 graus, aqui eu vou ter quanto grau? Mais 36. Somando, eu vou ter quanto? 72 graus. Então, eu tenho aí a medida do ângulo AOB, 72 graus. Já na letra B, que é a medida do ângulo COD, a minha bissetriz, ó, está dividindo aí o ângulo ao meio e tem 67 graus desse lado. Então, desse outro lado vai ter também 67 graus, ângulos congruentes. Então, somando, nós vamos ter aí 134 graus, isso mesmo, 134 graus, tá bom? Tudo bem? Está dando para acompanhar? Então, vamos lá, prosseguindo. Na questão 3, preencha o quadro de acordo com os seguintes ângulos. Aí nós temos os ângulos JK, LOZ, MEN. Vamos lá para a questão? Tá aí, a professora deixou os ângulos aí para você analisar. Então, nós temos o ângulo, os lados, os vértices, a medida e a classificação, tá? Os lados do ângulo JAK. Como é que eu represento os lados? Então, AK, né? Aqui a semirreta aqui em cima. E o ângulo AJ. Não esqueça da setinha aqui em cima, da semirreta, tá? E assim você vai fazendo no outro. Qual é o vértice desse ângulo? É A. A medida dele vai ser 37 graus. E a classificação, agudo. Aí agora nós temos o ângulo LOZ. OL é o lado deste ângulo. Depois o outro lado, OZ, tá? O vértice é o O, tá? E a medida, 125 graus. A classificação, obtuso. Isso também você já estudou lá no 5º ano, as medidas, os lados, né? Os vértices dos ângulos. No 6º também, que eu sei porque eu acompanhei a aula. Então, vamos lá. Agora, o ângulo MEN. Os lados é M e é N, tá? Vértice é a medida 68 graus e a classificação é agudo, porque é menor que 90 graus. Tudo bem? Bem light, né? Ângulo, estudar ângulo sempre é um prazer. Então, nós temos aí a questão 4. Construa os ângulos com base nas medidas indicadas. Em seguida, com o auxílio do compasso e da régua, trace a bissetriz de cada um. Então, nós temos aí, você iria construir um ângulo de 150 graus. Ele está feito aí, eu chamo a tua atenção agora para cá, tá bom? Nós temos aqui o alfa, né? O ângulo alfa aqui, ó, representando 150 graus. É isso aqui todinho, ó. O beta está representando 75 graus, essa partezinha verde. E a bissetriz de 150 graus, olha, está dividindo aqui ao meio este ângulo, que nós chamamos de bissetriz. Se o meu ângulo é 150 graus, qual é a metade de 150? Não é 75 graus? Então, tá aí. Em seguida, com o auxílio do compasso e da régua, trace a bissetriz de cada um. Então, a metade dele. Então, nós temos que a bissetriz de 150, né? A divisória aí no meio. Se um ângulo vale 150, a metade deste ângulo vale 75. Então, próximo. Um ângulo de 40 graus. Qual é a metade de 40? 20 graus. E a bissetriz que corta aqui ao meio este ângulo, ó, divide esse ângulo em duas partes congruentes, que aqui vai ter 20 graus, aqui também vai ter 20 graus, tá? Bem simples, né, meus amores? Tudo bem? Dá para prosseguir? Senão você pode voltar e analisar com mais calma ainda. Na letra C, 86 graus.
Pegou o transferidor, calculou 86 graus. Aí você tem aí a bissetriz passando bem no meio deste ângulo, que vai dar metade de 86, é 43 graus, tudo bem? Então, vamos lá, letra D, mesmo processo. Com o transferidor, você vai medir um ângulo de 130 graus, passa a bissetriz bem no meio deste ângulo, e a metade de 130 é 65 graus. Na questão 5, nós temos aqui o fisioterapeuta, é um profissional bastante requisitado por atletas, pois trabalha tanto na reabilitação quanto na prevenção de lesões por movimentos repetitivos ou inadequados. Note que o instrumento que ele utiliza para medir ângulos é diferente do transferidor que você usa, mas tem a mesma escala em graus. E aí nós podemos observar, ó, que ele está utilizando, né? E aí temos a seguinte forma. Qual é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha indicada nesse instrumento? 98 graus. É só analisar o instrumento, né? 180 menos 82 graus vai dar 98 graus. Como esse ângulo é classificado? Em um ângulo obtuso, tá bom? Em um ângulo obtuso. A questão 6 eu vou deixar com você, tá? Agora é com você, tá bom? Depois da nossa aula você pode estar respondendo a questão. Com o auxílio do transferidor, construa ângulos indicados. Vamos lá? E em seguida, utilize o compasso e divida em 4 partes. Então, você vai construir um ângulo de 60 graus, dividido em 4 partes. 60 dividido por 4 vai dar 15 graus, né? Então, a bissetriz, a metade aí de 60 dá 30, 30. É bem fácil. Então, cada ângulo desse, cada divisória dessa em 4 partes vai ter 15 graus. Na letra B, 140 dividido por 4 vai dar 35 graus, tá? 35 graus cada ângulo desse dividido aí. Na letra C, nós temos a bissetriz aí, tudinho, 80 graus dividido por 4 vai dar 20, ó. 20, 40, 60, 80. E na letra D, 180 dividido por 4 vai dar 45. 45, 45, 45, tá? Então, chegamos aí, então, o término da nossa aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!